Antes de orarmos, quero que você faça algo simples, mas poderoso. Respire fundo. Esqueça por alguns instantes o barulho ao redor, as preocupações que te esperam lá fora, as mensagens, as tarefas. Agora é só você e Deus. Este momento é sagrado. É aqui que o céu se inclina para ouvir o seu coração. Hoje não começaremos pedindo, mas ouvindo. Porque antes da oração, há uma palavra que precisa ser plantada dentro de você. Uma semente viva que vai crescer durante o dia e produzir frutos de força, proteção e fé. O Salmo 59 é mais do que um texto antigo. É um grito de alma. É o clamor de um homem que confiou em Deus mesmo quando tudo parecia perdido. Davi estava cercado. Soldados o caçavam. Pessoas tramavam contra ele. E mesmo assim, no meio da noite do medo, ele levantou a voz e disse: livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus adversários. Essa é a essência dessa oração. Um coração que se recusa a temer porque sabe em quem confia. Muitas vezes, você também se sente assim, cercado por pressões, cansaço, palavras duras, desafios que parecem não ter fim. E é exatamente nesses momentos que Deus te chama para fazer o que Davi fez. Parar, olhar para o alto e lembrar que Ele ainda reina. Hoje, enquanto você escuta esta oração, algo espiritual está acontecendo. As palavras que saem daqui não são apenas sons. São espadas invisíveis cortando laços de medo, abrindo caminhos, levantando muralhas de proteção. Quando você ora de manhã, você se cobre com uma armadura que o mundo não vê, mas o inimigo reconhece e teme. Por isso, quero que você veja este momento como o início de uma batalha vencida. A cada amanhecer, há forças tentando te desanimar, distrair, afastar da presença de Deus. Mas quando você começa o dia com a palavra, você começa vencendo. E é por isso que esta oração é diferente. Ela não é para ser ouvida de forma apressada, é para ser vivida. Cada palavra será como um escudo sobre a sua vida. Cada versículo, uma fortaleza invisível ao redor da sua casa. Cada respiração, um lembrete de que o Espírito Santo está aqui, agora, te cercando com amor e poder. Antes de lermos o Salmo, quero que você diga, em silêncio ou em voz baixa: Senhor, fala comigo nesta manhã. Eu preciso da tua presença. E enquanto você diz isso, imagine o dia se abrindo diante de você, o sol nascendo, a luz tocando sua pele e o próprio Deus te entregando um novo começo. Porque é isso que Ele faz. Ele transforma manhãs comuns em encontros extraordinários. Ele pega dias que pareciam pesados e os enche de propósito. E se você está aqui, não é por acaso. É porque há algo que o céu quer liberar sobre a sua vida hoje. Então, prepare o seu coração. Ainda nesta oração, você vai sentir o peso das preocupações sendo arrancado e substituído por paz. Vai sentir a alma respirar novamente. Vai sentir que não está sozinho. O Salmo 59 será o seu abrigo, o seu refúgio e o seu lembrete de que Deus é fiel, mesmo quando o mundo não é. Se você crê que esta manhã é o início de algo novo, escreva com fé nos comentários: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Declare isso não como um hábito, mas como uma profecia sobre o seu dia. Porque quando a fé é declarada, o impossível começa a se mover. Se essa presença já está tocando o seu coração, é sinal de que Deus te trouxe até aqui com um propósito. Nada acontece por acaso. E talvez este vídeo seja a resposta que você vinha esperando em silêncio. Então, antes de seguirmos, te peço algo simples, mas poderoso. Demonstre a sua fé com um gesto. Clique em gostei agora mesmo e se inscreva no canal. Não apenas como quem apoia um conteúdo, mas como quem diz ao céu: Senhor, eu recebo esta palavra.
Cada vez que você faz isso, esta oração alcança mais vidas e você se torna parte de algo maior. Um exército de fé que está espalhando luz, esperança e a presença de Deus por toda parte. Vamos juntos levar esta mensagem onde o desânimo ainda tenta reinar. Porque quando compartilhamos a palavra, o inimigo perde força e o reino de Deus avança. Escreva também nos comentários: eu creio e estou debaixo da proteção do Altíssimo. Essa é a sua declaração de fé, a sua semente espiritual plantada neste amanhecer. O Salmo 59 começa com palavras que ecoam como um clamor de guerra, mas também como um hino de confiança. Livra-me dos meus inimigos, ó meu Deus. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Imagine Davi. Naquele instante, a noite cai sobre Jerusalém. Ele está escondido, perseguido, traído por aqueles que antes o admiravam. Soldados rondam sua casa. O medo é real, o perigo é concreto. Mas no meio do caos, ele não corre. Ele ora. Ele não se desespera. Ele canta. E é aqui que mora o poder deste versículo. A fé que transforma o desespero em oração, o medo em força e a perseguição em testemunho. Davi sabia que, sem Deus, ele seria apenas um homem cercado. Mas com Deus, ele era uma fortaleza ambulante. Quando ele diz, livra-me, não é apenas um pedido de socorro, é uma confissão de dependência. É o reconhecimento de que há batalhas que nenhuma espada pode vencer e que só a presença do Altíssimo é capaz de proteger a alma. Quantas vezes você também se sente cercado? Talvez não por inimigos visíveis, mas por preocupações, contas, enfermidades, julgamentos, palavras que ferem, pessoas que te decepcionam. Às vezes, o cerco é silencioso e é o da mente. Pensamentos que te aprisionam, lembranças que te enfraquecem, vozes que tentam roubar a tua paz. Mas a palavra te mostra um caminho, clamar antes de reagir. O mundo ensina a lutar com raiva, mas o Espírito Santo te ensina a lutar com oração. Enquanto os homens se armam com ódio, o cristão se arma com fé. E quando você abre a boca para orar, o céu se move. Você pode não ver, mas Deus envia livramento em formas que ultrapassam o entendimento humano. Às vezes, Ele muda o cenário. Às vezes, muda o coração. E outras vezes, muda você, e é nessa transformação que o verdadeiro milagre acontece. Davi poderia ter se rendido, mas preferiu se render a Deus. Ele entendeu que a oração é a fronteira entre o medo e o milagre. Quando você diz, Senhor, livra-me, está dizendo também, eu confio mais no teu poder do que na força do meu problema. E o mais lindo é que o Salmo 59 não é uma prece fria. É o grito de alguém que viveu o que você vive. Davi enfrentou noites escuras, traições, injustiças. Mas ele descobriu algo que o inimigo nunca pôde roubar: o refúgio da presença divina. Quando tudo falha, quando ninguém entende, quando o coração aperta, Deus ouve, sempre ouve. Talvez você esteja ouvindo esta oração justamente porque Deus quer te lembrar disso. Quer te lembrar que ainda há livramento preparado para você, que as lágrimas que caíram à noite não foram desperdiçadas, que Ele é o mesmo Deus que guardou Davi e vai guardar você hoje. Então, neste momento, declare junto comigo em voz baixa, como quem reafirma a própria fé. Senhor, Tu és o meu escudo, o meu refúgio e a minha defesa. Diga isso com convicção, porque o inimigo não teme quem fala alto, mas quem crê profundamente. E quando o coração se alinha à palavra, o mal perde o direito de permanecer. Deixe que essas palavras se tornem a sua primeira oração do dia. E se esse versículo tocou o seu espírito, escreva com fé nos comentários. Livra-me, Senhor, e me defende com o teu poder.
Essa é a declaração que abre o céu sobre a sua vida. Nem sempre. Nossos inimigos usam espadas, escudos ou palavras duras. Às vezes, eles se escondem em forma de preocupações, pressões, doenças, perdas, dívidas ou até na sensação de que nada dá certo. O Salmo 59 fala de um homem cercado por adversários visíveis, mas na essência ele representa todos nós, quando somos cercados pelas lutas invisíveis da alma. Quantas vezes você acordou cansado, mesmo depois de dormir? Quantas vezes abriu os olhos e antes mesmo do sol nascer, sua mente já estava cheia de preocupações, de contas, de medos, de lembranças que insistem em te ferir? A verdade é que há batalhas que começam antes mesmo do dia amanhecer. Mas é justamente por isso que a oração da manhã tem tanto poder. Quando você ora ao acordar, está entregando o controle do seu dia a quem realmente sabe o que faz. Está dizendo: Senhor, eu não sei o que me espera, mas sei quem me espera em cada passo. É como se você colocasse nas mãos de Deus o volante da sua vida e dissesse: guia-me, mesmo quando eu não enxergo a estrada. Davi fez isso. Ele não tinha todas as respostas, não sabia como seria o amanhã, mas ele confiava. E é dessa confiança que nasce a verdadeira proteção. Porque quem confia, descansa. Quem confia, não reage com desespero, responde com fé. Talvez a sua luta hoje esteja dentro de casa. Uma relação desgastada, um casamento ferido, filhos distantes, palavras que doem mais que feridas. Talvez esteja nas finanças, contas que não fecham, portas que ainda não se abriram, oportunidades que parecem sempre escapar. Ou talvez esteja dentro de você, aquele peso invisível, aquela angústia que ninguém entende, aquele medo que insiste em voltar. Mas Deus quer que você ouça isso. Você não está sozinho nesse cerco. O mesmo Deus que livrou Davi das mãos dos soldados está contigo agora, nas tuas dores mais secretas. Ele te vê quando o mundo te ignora. Ele te defende quando você não tem forças nem para se explicar. Ele te protege mesmo quando você nem percebe o perigo. A oração é o seu abrigo. Ela não muda apenas o que está fora, muda o que está dentro. Ela te lembra que há um Deus que trabalha em silêncio, que luta por você nas madrugadas, que transforma lágrimas em sementes de vitória. Por isso, não menospreze o poder desse momento. Enquanto o mundo desperta para correr atrás de metas e preocupações, você desperta para estar com o Criador. E isso muda tudo, porque quando você entrega o seu dia a Deus, o mal perde o direito de ditar o rumo das coisas. Se hoje você se sente fraco, lembre-se, Deus não precisa que você seja forte. Ele só precisa que você confie. Mesmo a fé mais pequena, quando colocada nas mãos certas, move montanhas. Mesmo uma oração simples, dita com sinceridade, chega aos ouvidos do Pai e faz o céu se mover. Então, enquanto o sol nasce lá fora, faça nascer dentro de você a certeza de que nenhum mal é maior do que a presença de Deus que te cerca. Você não foi esquecido, você está sendo guardado. E quando o coração entende isso, o medo perde força e a esperança volta a florescer. Se essa palavra encontrou você num momento difícil, declare com fé nos comentários: eu confio no poder do meu Deus. Diga isso como quem planta uma semente de vitória no amanhecer, porque aquele que confia no Senhor nunca será confundido. Deixe-me te perguntar algo. O que tem ocupado mais espaço dentro de você? Se o seu coração fosse um espelho, o que ele mostraria agora? Medo, ansiedade, preocupação, falta de fé? Ou paz, confiança e presença de Deus? É impressionante como, às vezes, passamos o dia inteiro lutando por coisas que não duram. Trabalhamos até o limite, corremos atrás de metas, acumulamos conquistas, mas à noite deitamos com a alma vazia.
E é nesse vazio que Deus fala: Filho, o que adianta ganhar o Deus, mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra é clara. Tudo o que é terreno se desgasta, o dinheiro passa, a beleza envelhece, a fama desaparece, os aplausos cessam e até os laços humanos mais fortes podem se romper. Mas há algo que permanece para sempre: a presença do Senhor. O Salmo 59 nos lembra disso. Davi era rei, guerreiro, líder, mas nada disso o sustentou nas horas mais escuras. Quando o medo chegou, não foi sua posição que o protegeu, foi a sua intimidade com Deus. Ele sabia que o trono podia cair, mas o refúgio da presença divina jamais seria abalado. E agora eu te pergunto com amor e sinceridade: o que você tem buscado como seu refúgio? É o reconhecimento das pessoas? É o dinheiro que te dá a sensação de controle? É a força do próprio braço, acreditando que consegue vencer tudo sozinho? Ou é o lugar secreto, aquele onde só você e Deus se encontram e onde a alma volta a respirar? A verdade é que todos nós somos tentados a construir nossa segurança em coisas frágeis. Mas basta uma notícia ruim, uma perda, uma porta fechada, e tudo aquilo que parecia estável desmorona. É nesse instante que descobrimos o quanto precisamos de algo que não desmorona. O Salmo 59 é esse lembrete. Davi não orava apenas por livramento físico, ele orava por preservação espiritual. Ele queria ser guardado por dentro, não apenas por fora. E é isso que Deus quer fazer com você: te proteger das setas que ninguém vê, dos ataques que vêm de dentro, das vozes que dizem que você não vai conseguir. Talvez você tenha sido ferido tentando ser forte demais. Talvez tenha confiado em pessoas que te decepcionaram. Talvez tenha buscado refúgio em coisas que te deixaram ainda mais vazio. Mas hoje, Deus te convida a fazer o mesmo que Davi fez: voltar ao esconderijo do Altíssimo. Não é um lugar físico, é espiritual. É o silêncio da alma onde o Espírito Santo fala. É o refúgio onde o medo não entra. É o abrigo onde o inimigo não consegue te alcançar. E quando você entra ali, tudo muda. A ansiedade perde força, o peso da culpa se dissolve, e um descanso sobrenatural cobre a sua mente como um manto. Você sente que não precisa controlar nada, porque Deus já está no controle de tudo. Então, agora, olhe para dentro de si e pergunte: o que realmente é eterno na minha vida? E permita que essa pergunta ecoe no coração. Porque quando o Espírito Santo faz a alma refletir, ele também prepara o coração para ser restaurado. Se essa palavra está te fazendo olhar para dentro e sentir Deus te chamando, escreva com fé: Senhor, quero o que é eterno, não o que passa. Declare isso e deixe que o Espírito Santo transforme essa simples frase em uma aliança entre você e o céu. Há uma linha invisível que separa o que passa do que permanece. E todos os dias nós cruzamos essa linha dezenas de vezes, quando escolhemos onde colocamos nossa atenção, nosso tempo e nosso coração. O mundo grita para que busquemos o que é rápido, visível e imediato. Mas o Espírito sussurra: busque o que é eterno. Olhe à sua volta. Tudo o que parece firme hoje, amanhã pode desaparecer. Uma doença pode mudar planos. Uma perda pode abalar certezas. Uma palavra errada pode destruir relacionamentos. E quando o chão foge dos nossos pés, percebemos o quanto nos apoiamos em coisas frágeis. Davi entendeu isso. Ele tinha poder, soldados, influência, mas nada disso o protegeu da inveja, da traição e do medo. Quando o mundo ao redor dele desmoronou, ele descobriu que a única fortaleza que não cai é a presença de Deus. Por isso, em meio ao caos, ele declarou: mas eu cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porque tu tens sido o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Salmo 59, 16. Veja como é profundo.
Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Enquanto o mundo acorda com pressa, Davi acordava com louvor. Enquanto os outros se armavam para lutar, ele se ajoelhava para agradecer. Ele sabia que a vitória não vem do esforço, mas da presença. E o Espírito Santo está te chamando hoje a fazer o mesmo, a parar de lutar sozinho, a deixar de buscar segurança no que se pode tocar e descansar naquilo que se pode crer, porque há um poder invisível que sustenta os que confiam. Quando o coração se ancora em Deus, nenhuma tempestade é capaz de afundá-lo. Talvez você esteja passando por ventos fortes agora. Talvez a sua fé esteja tremendo e o seu coração tenha duvidado. Mas escute, as ondas não são o fim. São o teste da sua confiança. E o mesmo Deus que acalmou o mar diante dos discípulos é o Deus que está no seu barco hoje. Não se engane pelas aparências. O mundo valoriza o brilho momentâneo, mas Deus olha para a chama que não se apaga. Ele não busca multidões barulhentas, busca corações que mesmo em silêncio dizem: eu ainda creio. O sucesso, a fama, o dinheiro, tudo isso é vento, mas o amor de Deus é rocha eterna. E quando você se firma nessa rocha, nada te derruba. Os ventos sopram, as tempestades chegam, os inimigos cercam, mas o justo permanece de pé, porque está enraizado na presença. É isso que Davi descobriu, e é isso que você está sendo chamado a viver. Por isso, hoje, decida o que vai te sustentar: o passageiro ou o eterno, o que brilha por um instante ou o que ilumina para sempre, a força humana ou a fidelidade divina. O Espírito de Deus está te chamando para escolher, e essa escolha muda tudo. Quando você diz: Senhor, Tu és o meu refúgio, o medo perde a voz, o inimigo perde a força e a alma encontra descanso. Então pare por um momento e reflita. O que tem ocupado o trono do seu coração? Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração também. Mateus 6:21. Se essa palavra falou contigo, escreva com fé nos comentários: eu escolho o eterno, eu escolho Deus. E que, ao declarar isso, o Espírito Santo reafirme dentro de você a fé que o mundo tenta apagar. Uma fé que não se dobra, não se cala e não se apaga. Quando Davi clamou a Deus em meio ao cerco, ele não sabia como seria o livramento, mas ele sabia quem o livraria. E é essa certeza que o Espírito Santo quer restaurar em você hoje. Porque a palavra de Deus é viva. O mesmo poder que agiu em Davi ainda se move sobre a sua vida agora. A Bíblia é um escudo, não apenas um livro de promessas, mas uma arma que corta a escuridão. Quando você declara a palavra, o inimigo recua. Quando você crê nela, o medo se desfaz. E quando você ora com base nela, o impossível se curva diante do nome do Senhor. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa é a essência da proteção espiritual. Não é correr de perigo, é habitar em segurança. Não é viver sem tempestades, é permanecer firme mesmo quando o vento sopra. Em Isaías 41:10, Deus fala diretamente ao seu coração: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Perceba, Deus não promete ausência de desafios. Ele promete presença constante. Ele não remove o vale, mas caminha com você dentro dele. E é essa presença que muda tudo. No Salmo 34:7 há um segredo espiritual que poucos entendem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você percebe o que isso significa? Há um exército invisível te cercando agora. Enquanto você ora, anjos são enviados. Enquanto você declara a fé, muros espirituais se erguem. E quando você confia, o mal simplesmente perde o acesso. Jesus
Também nos deixou essa promessa em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse que seria fácil, mas garantiu que a vitória já está decretada. Você não luta para vencer, luta a partir da vitória que Cristo já conquistou. E Paulo, em Efésios 6:10, nos orienta: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É aqui que está o segredo. Você não precisa ser forte sozinho. A força vem dele. E quanto mais fraco você se sente, mais espaço Deus tem para manifestar sua glória. Porque é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Esses versículos são como tijolos espirituais. Cada um deles constrói uma muralha ao seu redor, uma fortaleza de fé. E à medida que você escuta esta mensagem, o Espírito Santo está levantando essa muralha agora, tijolo por tijolo, versículo por versículo. O medo que antes te cercava está perdendo força. A angústia que te oprimia está sendo desfeita. E o coração que antes tremia começa a descansar. A palavra é escudo, ela é espada, ela é abrigo. E quando você aguarda no coração, nenhum inimigo pode te derrotar, porque o seu campo de batalha já está coberto pela presença do Senhor. Então guarde isso: aquele que confia na palavra de Deus jamais ficará sem resposta. Pode demorar, pode parecer silêncio, mas o livramento sempre chega, sempre. Se essa verdade está reacendendo sua fé, declare nos comentários com firmeza espiritual: o Senhor é meu escudo e a sua palavra é minha arma. Porque quando a fé é proclamada, o inimigo se cala e o céu responde. Há momentos na vida em que não basta apenas acreditar em silêncio. Há dias em que o coração precisa falar, declarar, gritar ao mundo espiritual: eu ainda creio. E é isso que o Salmo 59 nos ensina: a transformar o medo em música, a dor em clamor, a angústia em adoração. Quando Davi foi cercado, ele não se calou. Ele levantou a voz e disse: mas eu cantarei a tua força, de manhã louvarei a tua misericórdia. Há um poder sobrenatural na boca daquele que confia. Quando você fala fé, o céu ouve. Quando você declara a vitória, o inferno treme. Porque toda palavra dita com fé se torna uma semente espiritual que o próprio Deus faz florescer. Então, neste momento, repita no seu coração, ou em voz alta, se puder, cada uma dessas verdades. Eu creio que o Senhor é a minha fortaleza. Quando o medo me cerca, ele me envolve com sua paz. Eu creio que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque o meu Deus é o justo juiz e ele mesmo se levanta para me defender. Eu creio que os planos de Deus são maiores que os meus. E mesmo quando não entendo, eu descanso, porque sei que Ele está no controle. Eu creio que a presença de Deus me cerca como um escudo. Mesmo no vale, mesmo na noite, eu sei que não estou só. Eu creio que o inimigo pode tentar me derrubar, mas nunca vai me destruir, porque a mão que me sustenta é mais forte do que qualquer força que me atinge. Essas não são frases bonitas, são verdades espirituais. Cada vez que você as repete, a fé dentro de você é fortalecida. E quando a fé cresce, o medo diminui. Quando a fé cresce, o impossível se curva. Quando a fé cresce, o coração volta a respirar esperança. Há algo que acontece no invisível quando um filho de Deus declara a palavra com convicção. O céu se move, anjos se posicionam, portas se abrem, correntes se quebram. Por isso, pare agora e declare com poder: Senhor, eu não recuo, eu confio, eu permaneço. Diga com firmeza: a minha fé está de pé. Sinta o peso da presença de Deus neste instante. Sinta a paz substituindo a aflição. Sinta a coragem tomando o lugar do medo. Você não está apenas ouvindo uma oração, está vivendo um momento espiritual.
Deus está te fortalecendo agora, não para fugir da batalha, mas para vencê-la. Ele está te lembrando de quem você é, escolhido, guardado, sustentado. Ele está te dizendo: você não é uma vítima das circunstâncias, você é um vaso nas minhas mãos. E talvez essa seja a palavra que o seu coração mais precisava ouvir hoje. Você ainda é parte do plano de Deus. Nenhuma dor foi desperdiçada, nenhuma lágrima caiu em vão. Tudo o que você enfrentou estava te moldando para este momento, o momento em que a sua fé se tornaria mais forte do que o medo. Então, feche os olhos agora e diga: Senhor, eu confio em Ti mesmo quando não vejo saída. Deixe essas palavras se tornarem o seu cântico de vitória. E se essa fé está reacendendo em você, declare nos comentários com coragem: minha fé está viva e o Senhor é a minha força. Toda oração verdadeira nasce quando o coração decide parar de lutar sozinho. Há um instante silencioso e poderoso em que o Espírito Santo sussurra: deixa eu cuidar. E é nesse momento que a alma se desfaz das armas humanas e cai de joelhos, não em derrota, mas em rendição. Porque o poder de Deus só se manifesta plenamente quando o homem reconhece sua limitação. Davi chegou a esse ponto. Depois de fugir, de lutar, de chorar, ele entendeu que só havia um lugar seguro, o centro da vontade de Deus. Por isso, ele não orava apenas por livramento, orava por transformação. Ele queria ser moldado, lapidado, purificado no meio da dor. E é isso que o Salmo 59 desperta em nós, a consciência de que a maior vitória não é vencer o inimigo, é permanecer fiel, mesmo cercado. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho? Quantas vezes acreditou que bastava ser forte, pensar positivo, resistir mais um pouco? Mas a força humana tem limite. Há dias em que a mente cansa, o corpo fraqueja e o coração quase desiste. É justamente aí que o céu intervém. Deus espera o momento em que as mãos soltam o controle para então agir com poder. Talvez hoje seja esse momento. Talvez esta oração não seja apenas mais uma entre tantas. Talvez ela seja o divisor de águas da sua vida, o instante em que você finalmente entrega o que vinha segurando há tanto tempo. Entregar não é desistir. Entregar é dizer: Senhor, eu confio mais em Ti do que em mim. E essa simples frase muda tudo. Quando você entrega, o fardo cai, a alma respira. A fé se levanta e Deus começa a reconstruir o que o medo tentou destruir. Você pode estar cercado de problemas, mas também está cercado pela graça. Pode estar machucado, mas não está esquecido. Pode estar cansado, mas ainda é sustentado por mãos invisíveis que nunca te deixaram cair. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele te trouxe até aqui para te curar. O clímax do Salmo 59 não é a fuga de Davi, é a sua confiança no meio do caos. Ele não esperou o perigo passar para louvar. Ele louvou no meio da perseguição. E é isso que o Espírito Santo quer, gerar dentro de você agora. Louvor no meio da dor, fé no meio do medo, esperança no meio da tempestade. Feche os olhos e imagine o que aconteceria se hoje você entregasse tudo, absolutamente tudo, nas mãos de Deus. A ansiedade, o controle, o medo, as pessoas, as situações que você não consegue mudar. Imagine o peso caindo dos seus ombros. Imagine a paz entrando, suave, como um vento leve. Imagine a voz de Deus dizendo: agora eu posso agir. Esse é o poder da entrega. É o momento em que o humano se cala e o divino começa a falar. É quando a luta termina e o milagre começa. E talvez seja isso que o céu esteja esperando de você hoje. Não mais resistência, mas rendição. Diga agora, com sinceridade: Senhor, eu te entrego tudo. A minha vida,
os meus medos, o meu futuro. Faz em mim o que só tu podes fazer. Essas palavras são uma chave. Elas abrem portas no invisível, porque quando o coração se entrega, o céu se move. Se essa entrega está acontecendo aí dentro de você, escreva com fé nos comentários: Senhor, eu me rendo completamente a Ti, e que essa seja a frase que muda o rumo do seu dia e talvez da sua vida. Agora que o coração já se aquietou e a alma se rendeu, é hora de orar. Mas antes de pronunciar qualquer palavra, feche os olhos por um instante. Sinta o ar entrando nos pulmões, o som da vida dentro de você. Perceba que estar aqui, neste momento, não é acaso, é propósito. O Espírito Santo te trouxe até esta oração porque há algo que Ele quer liberar sobre a sua vida. Tudo o que ouvimos até agora foi um preparo. Como quem limpa o terreno antes de plantar, Deus limpou o solo do seu coração para que a semente da fé cresça sem impedimentos. Agora é o momento de intimidade, o momento em que a mente se cala e o Espírito fala. E quando o Espírito fala, o céu responde. Antes de orarmos, lembre-se, o Deus que ouve a sua voz é o mesmo que sustentou Davi. É o mesmo que fez o mar se abrir para Moisés. O mesmo que alimentou Elias no deserto. O mesmo que curou o cego, ressuscitou Lázaro e venceu a morte. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Você não está falando com o vazio, nem lançando palavras ao vento. Você está se dirigindo ao Criador do universo e Ele te escuta. Mesmo que a sua voz seja fraca, mesmo que as palavras não saiam direito, o Espírito Santo traduz cada suspiro, cada lágrima, cada pensamento. Então, agora, vamos orar. Mas não com pressa. Esta oração é um encontro, um diálogo entre um coração humano e um Deus infinito. Respire fundo, mais uma vez, e repita em silêncio: Senhor, estou aqui, fala comigo, eu preciso de Ti. Início da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Te adoramos nesta manhã. Antes de qualquer pedido, queremos Te exaltar. Tu és grande, Senhor, Tu és santo, poderoso, eterno. O Teu nome é refúgio para os cansados e abrigo para os aflitos. És o mesmo Deus que protegeu Davi quando os inimigos o cercaram, e és o mesmo que hoje nos envolve com Tua presença. Pai, nós reconhecemos a Tua majestade. Reconhecemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Somos apenas pó diante da Tua glória, mas também somos o Teu maior tesouro, filhos comprados por amor, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Hoje, diante da Tua presença, confessamos a nossa total dependência. Quantas vezes tentamos caminhar sozinhos, resolver tudo com a força dos nossos braços e esquecemos que a vitória vem apenas de Ti. Senhor, toma o controle do nosso dia, das nossas decisões, dos nossos caminhos. Não permitas que nossos passos se desviem para o mal. Guarda-nos das armadilhas, das palavras enganosas, das más intenções e das forças que operam nas trevas. Coloca a Tua mão sobre nós, Senhor, e cobre-nos com o Teu manto de proteção. Que cada pensamento, cada atitude e cada palavra que saírem de nós hoje sejam guiadas pela Tua sabedoria. Que onde houver confusão, o Teu Espírito traga clareza. Onde houver medo, o Teu amor lance fora toda a aflição. E onde houver silêncio, que a Tua voz se torne audível dentro do coração. Senhor, esta manhã é Tua, e tudo o que somos colocamos diante de Ti. Entra, Pai, e habita em nós, que a Tua presença se torne o nosso abrigo e o Teu amor, a nossa força. Pai, não pedimos riquezas, nem glórias, nem aplausos, pedimos a Tua presença, porque com ela nada nos falta. Sem ela tudo se torna vazio. Permite-nos viver este dia debaixo da Tua sombra e sob o Teu olhar. E que a nossa vida, Senhor, seja o reflexo da Tua graça. Se você sente que esta oração está falando direto com o seu coração, escreva com fé: Senhor,
habita em mim hoje. E permita que essas palavras sejam o início de um novo amanhecer em sua alma. Senhor, neste momento de comunhão, queremos colocar diante de Ti tudo o que somos e tudo o que temos. Sabemos que o mundo ao nosso redor pode ser cruel, imprevisível, cheio de armadilhas, mas também sabemos que Tu és o nosso refúgio seguro. Quando as portas se fecham, Tu és a chave. Quando o medo se levanta, Tu és a paz. Quando o inimigo nos cerca, Tu és a muralha que não pode ser rompida. Pai, nós te pedimos, estende tua mão sobre este lar, que cada canto da casa seja coberto pelo teu espírito, que os olhos malignos sejam cegados, que toda energia negativa seja dissipada e que os anjos do Senhor acampem ao redor dos que te amam. Que nenhuma palavra de maldição, nenhuma inveja, nenhum plano do mal prospere contra nós. Livra-nos, Senhor, das armadilhas invisíveis, das decisões precipitadas, das más companhias, das palavras impensadas. Dá-nos sabedoria para discernir o bem do mal e coragem para escolher o que é justo, mesmo quando for difícil. Protege os nossos passos, guia o nosso caminho e guarda os nossos pensamentos. Que cada decisão de hoje seja guiada pelo Teu Espírito Santo. Senhor, cobre com o Teu sangue os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais, amigos e todos os que amamos. Onde houver discórdia, planta reconciliação. Onde houver medo, coloca fé. Onde houver lágrima, derrama consolo. E onde houver ferida, que o Teu toque traga cura, não só no corpo, mas também na alma. Pai, que nesta manhã o Teu sopro renove as nossas forças, que os corações cansados recebam ânimo, que a esperança perdida volte a florescer e que mesmo no meio das lutas, a Tua voz nos lembre que não estamos sozinhos. Ensina-nos, Senhor, a enxergar o Teu propósito até nas demoras, a confiar nos Teus nãos, tanto quanto nos Teus sims, a descansar, mesmo quando não entendemos. Porque sabemos que o Teu plano é perfeito e o Teu tempo é exato. Hoje declaramos em fé: nenhum mal nos atingirá, nenhum inimigo prevalecerá, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso escudo, o nosso libertador. Assim como guardaste Davi, guarda também a nossa vida. Assim como transformaste o medo em louvor, transforma hoje o nosso cansaço em adoração. Senhor, abençoa o dia que começa, que cada passo seja coberto pela Tua presença, que a Tua mão esteja sobre nós em cada conversa, em cada decisão, em cada desafio, que a Tua paz nos siga e o Teu amor nos envolva, que sejamos luz onde houver escuridão, esperança onde houver desespero e fé onde houver dúvida. Pai, em nome de Jesus, consagramos este dia a Ti. Tudo o que formos fazer, pensar ou decidir, queremos fazer sob a Tua vontade. E ao final deste dia, quando olharmos para trás, queremos ver as Tuas digitais em cada detalhe. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado por renovar nossa fé, por nos lembrar que há refúgio, há propósito, há amor. Hoje, levantamos as mãos do Espírito e declaramos: Tu és o nosso Deus, o nosso escudo, e em Ti descansaremos em segurança. E que a Tua graça, Senhor, nos acompanhe onde quer que formos. Que o Teu amor nos envolva e o Teu Espírito Santo nos guie. Que cada amanhecer seja uma nova oportunidade de ver a Tua fidelidade. Em nome de Jesus, oramos e confiamos. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva nos comentários com fé: Amém, Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. E compartilhe esta oração com alguém que precisa sentir o mesmo toque divino que você sentiu hoje. Porque quando espalhamos a fé, o céu se manifesta. Glória a Deus.